Seja bem-vindo ao canal Apaixonados pela Cruz. Sou Alexandre Oliveira, tenho uma pequena palavra para partilhar ao Senhor, ao nosso coração. Esta oportunidade, em nome de Jesus, está um pouco escuro, a gente está gravando essa mensagem à noite. Provavelmente a gente vai colocar ela amanhã no canal. Eu quero partilhar com você aqui no texto da palavra de Deus, está em Mateus capítulo 5, versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus inimigos, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para aqueles que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem assim. Portanto, sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai de vocês, que está nos céus. Então Jesus disse assim, olha, os antigos diziam, aqui no versículo 43, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Só que Jesus diz, mas eu lhes digo, no versículo 44, 544 de Mateus, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Os antigos diziam, você deve amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Mas Jesus estava dizendo para aquele povo, olha, não, eu digo diferente. Eu digo para vocês que vocês devem orar por aqueles que perseguem vocês. Que vocês devem orar por eles. Que vocês devem, mais o texto, amem os seus inimigos e orem por aqueles que estão perseguindo vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. O verdadeiro, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que se voltou para Deus, ele é alguém que libera o perdão, não é alguém que retém. Ele libera. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então preciso ter paz com os meus irmãos. Preciso ter paz com aqueles dos quais eu convivo. A Bíblia diz mais, eu quero destacar algumas coisas. Se nós não perdoarmos, o que acontece? Se nós não perdoarmos, nós não somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus, ele perdoa. O Filho de Deus, ele perdoa e ora para aqueles que ele perseguem. Assim como Deus faz vir a chuva sobre os bons, sobre os maus, assim também nós devemos ter misericórdia. A Bíblia diz aqui no capítulo 5 de Mateus também, esse mesmo capítulo 5, é um texto muito interessante, onde a palavra de Deus diz assim, aqui no versículo de número 23, 5 e 3. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Então, se eu não perdoo, isso aqui é interessante. Antes de ofertar, eu preciso perdoar. Antes de oferecer algo a Deus, eu preciso perdoar. Agora, outra coisa que a Bíblia também diz nesse texto, que eu tenho que orar, que eu tenho que amar aquele ou aquela que me persegue. A Bíblia diz, e Jesus falou na oração do Pai Nosso o seguinte, no capítulo 5, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, no final da oração do Pai Nosso, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês que está também, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Observe que Jesus disse, olha, se você não perdoar, você não pode ofertar. Antes de ofertar, reconcilia com teu irmão. Quando você for orar,
quando você for orar, você deve perdoar os seus adversários. Porque se você não perdoar a eles, você não recebe o perdão de Deus. Se eu não perdoar, eu não recebo o perdão. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Se eu não perdoar, eu não posso ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, lá em 1 João, um texto muito interessante. Está aqui em 1 João, no capítulo 1, a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Se eu estou em Cristo, eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Como é que eu estou em Cristo e eu não tenho comunhão com os meus irmãos? Como é que eu estou em Cristo e eu tenho, quando tem um ditado popular aqui no Nordeste, não sei onde você vê esse vídeo, mas no Nordeste diz assim, o intrigado. Não combina, não dá certo. Quem está em Cristo, ele perdoa. Quem está em Cristo tem um coração misericordioso. Quem está em Cristo tem um coração disposto a obedecer a Deus. E uma das coisas que Deus nos ensina é que nós devemos liberar perdão. Nós não devemos o reter, mas liberar. A Bíblia diz que não haja em vós raiz de amargura. Quantas pessoas que você conhecemos estão doentes, filhos que estão doentes porque não perdoam seu pai, pais que estão doentes porque não perdoam seus filhos, esposas que estão doentes emocionalmente porque não perdoam o seu cônjuge por uma coisa que eles em algum momento da sua vida, casamentos que estão à beira da destruição por causa de uma palavra, às vezes de uma brincadeira, e a pessoa deixa assim encher pelo orgulho e não quer dar o perdão, não quer dar o braço a torcer. Mas nós precisamos aprender, se nós estamos em Cristo, nós precisamos ter misericórdia. A Bíblia diz aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, nós amamos a Deus, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, e quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que coisa interessante. Que observação interessante de João aqui no capítulo 4, versículo 1 João 4, 19 e 20. Se nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se ele odeia o seu irmão a quem vê, a quem está diante dele, como é que ele ama a Deus a quem não vê? E a Bíblia diz, é interessante, que quando nós damos de beber um copo d'água a alguém, nós estamos fazendo para o Senhor. Quando nós damos um alimento a alguém, nós estamos fazendo para o Senhor. Quando nós damos uma veste para alguém, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, entenda isso aqui. Quando você faz algo para alguém, você está fazendo para o Senhor. Como é que você diz amar a Deus e odeia o seu irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Porque todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como é que você ama a Deus e odeia o seu irmão? Como é que você ama a Deus e é contra alguém? Como é que você ama a Deus e urde planos para derrubar alguém? Como é que você ama a Deus e não perdoa? Se você ama a Deus, você e eu precisamos perdoar. Se nós amamos a Deus, nós precisamos liberar perdão. Precisamos descer do pedestal do orgulho e mergulhar no oceano da humildade em Cristo Jesus. Precisamos aprender. Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Precisamos aprender com ele. Foi hoje, eu ouvi um determinado pastor bem conhecido, né? Luiz Hermínio, dizendo assim, eu quero morrer vazio. Isso me chamou muita atenção. E agora, falando dessa questão do perdão, o Senhor me faz lembrar de um texto, quando Estevão, o diácono, está sendo apedrejado lá em Atos, capítulo 6, estão lançando pedras nele, por ele ter pregado o evangelho, por ele ter anunciado a Cristo, estão apedrejando a ele, jogando pedras nele, o sangue descendo, o sangue correndo, e ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ali de joelhos, sendo apedrejado, aquele homem morreu injustamente, ele não tinha feito nenhum crime, por amor a Cristo e ao evangelho, ele morreu, mas quando ele estava ali, ele estava pedindo a Deus que perdoasse aquele povo. Eu lembro de Jesus na cruz, com os braços abertos, e ele diz, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Antes de você partir desta vida para estar com o Senhor,
perdoe. Libere o perdão. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Talvez não, com certeza, se você perdoar, você vai ver que esta tristeza, que esta raiva, que esse sentimento que tem no seu coração, ele vai sumir. Ele vai desaparecer. Perdoe. Quando nós perdoamos, eu sei que não é fácil, tem coisas que é Deus que trabalha no nosso coração. Há coisas que é Deus que vai trabalhar. Não estou dizendo para você que vai ser fácil perdoar, mas com a ajuda do Senhor e observando a palavra de Deus, você vai conseguir fazer isso. Libere o perdão. Amém?